Gente, queria começar agradecendo a Aline, 88, a Laura. É uma delícia estar aqui com esse tanto de montadoras craques e montador. Meu nome é Patrícia Moura, eu sou professora da USP no curso superior do audiovisual, que tradicionalmente foi o curso de cinema. Então, ainda essa prática tem bastante ênfase lá. E pesquiso, dirigi alguns vídeos, filmes experimentais, documentários, e estou voltando. Espero conseguir. Justo agora, nesse momento de tanta falta. Mas talvez esses momentos façam a gente ficar mais instigada sobre as possibilidades e os poderes que a imagem tem de criar uma disputa simbólica nesse lugar, porque são imagens físicas que a gente faz e imagens mentais relacionadas, sustentadas por essas imagens físicas ou não. Então, acho que a gente está num momento muito sério. E, na verdade, já que a gente está num evento de montagem, né? O que a gente tem visto hoje em dia, e as mídias sociais e todo esse aparelhamento político que aparentemente ele está descentralizado, é um trabalho de montagem, é um trabalho de pós-produção, porque o que a gente vê são discursos em cima de um texto, onde o texto mesmo, eu chamei texto-imagem, sobre uma imagem, porque a imagem é muito aberta, assim como o texto, ela não diz. Então você vai construindo essas narrativas, e aí é quase como se fosse a imagem como um lugar para ser trabalhado, para ser tratado, um estoque possível de experiências, de vidas que a gente tem que se apropriar e propor um lugar para ela, e propor um lugar para as pessoas, ou deixar para as pessoas abertas, e propor uma discussão sobre como a imagem é uma construção que leva a um determinado fim. E esse fim, a montagem, ela é fundamental. Ela é fundamental. A imagem também. Mas a imagem ela é muito aberta. Uma imagem sem legenda e sem montagem, sem material bruto, ele pode não te dar um caminho. É nesse processo que a gente vai construindo um grande imaginário, imaginantes e versões sobre história, sobre épocas, sobre afeto, sobre sensações, sobre encontros. Então, eu estudei montagem aqui em Portugal. Eu acho que eu sempre, assim, eu tinha uma câmera de filmar e aí eu tinha uns VHS, 2 vídeos VHS, e eu tinha 12, 13 anos e eu sempre filmava, só que eu filmava e aquilo que eu filmava não estava na ordem que eu queria. Então eu ficava passando de um VHS para o outro, aos pouquinhos, ia para trás, aí ia para o timecode que eu queria e voltava, e depois eu fazia apresentações para a família e dava play na música que eu queria ao mesmo tempo que as coisas já estavam na ordem que eu queria. E eu não sabia que eu estava montando na época, né? E aí, mas eu sempre tive essa relação com a imagem, com a câmera. Eu sempre filmava, tipo, águas e coisas muito experimentais, eu sempre muito em cima do que eu filmava. Então, sempre soube que eu queria fazer alguma coisa ligada com cinema, ou com imagem, assim. E aí, depois, quando eu fui para a escola de cinema, no primeiro ano você tem todas as disciplinas, assim, que tem a ver com a área, com o cinema. E aí teve uma professora de montagem, a gente estava fazendo um filme, em película ainda, e aí eu não lembro qual que era o problema, era uma coisa narrativa, mas tinha um problema que não cortava, uma personagem, alguma coisa que na filmagem não deu certo, e essa professora viu uma sombra
de um técnico, de um perchista, ou assim, uma sombra atrás, que dava a sensação que a personagem estava saindo de quadro. E ela viu aquilo e falou, não, a gente pode usar essa sombra, que na verdade foi um erro, para parecer que a personagem saiu, e aí já vai fazer sentido. E aí eu lembro muito bem, quando ela falou isso, eu pensei, assim, interiormente, eu quero fazer isso na minha vida, assim, eu quero fazer essas magias, ir descobrindo esses erros e transformá-los em coisas possíveis. Eu lembro desse pensamento, assim. E aí foi isso. Depois você segue, você vai escolhendo, vai afunilando, e aí eu formei depois em montagem. O primeiro filme que eu montei era um filme experimental, precisamente, assim. Ele tinha feito uma viagem para a China e eu estava num estágio, e aí as imagens que ele filmava era tudo com Super 8, assim, e era uma coisa assim deslumbrante. E foi exatamente isso que a gente acabou de falar. Foi apenas associações de imagens, não tinha nenhuma fala, e a gente ficou o tempo inteiro criando uma música através das imagens, assim, com os ritmos e com as coisas que quando que faz sentido essa pessoa passar, e quando que faz sentido não haver movimento, e quando que volta, e qual que é a duração que esse plano tem, e por que esse é mais curto, e por que o outro é mais longo. Então foi assim, um tesão assim, fazer isso. Depois eu queria muito sair de Portugal, e vim para o Brasil, fui para o Brasil fazer um estágio de 6 meses, e na Teia, que agora acho que não existe mais, mas eu tinha uma coisa também assim de documentário. Eu queria muito trabalhar com documentário, porque eu achava que eu ia encontrar a verdade nos filmes documentais, e aí eu sabia que a Teia fazia muito documentário, então eu fui já com esse objetivo, assim, não, eu vou fazer uns documentários lá, vou descobrir a verdade, enfim, muito inocente. Cheguei, não foi assim, porque aí tem essa coisa também, porque para você escolher um diretor, uma diretora escolher um montador, uma montadora, tem que a partir de ter uma relação de confiança. Então não é fácil você montar seu primeiro filme, porque quem é você? E por que eu vou te entregar esse filme para as mãos? Entregar no sentido, claro que vão fazer juntos, mas assim, é uma pessoa que tem um papel importante de construção do filme, né? E então é difícil você chegar e você começar a montar, assim, alguém te entregar filmes para montar. Então foi difícil, fui fazendo outras coisas paralelamente, mas aí eu fiz esse primeiro longa na 88, que chama O Bagre Africano de Ataleia, que era um filme que a Aline fez junto com o Gustavo, e o roteiro do Guilherme Lessa. Aí tinha um roteiro escrito, mas claramente era um filme que tinha muitas possibilidades, assim, e tinha imagens muito muito fortes, quando eu vi o material eu entendi logo que essa possibilidade de filme poderia ser muito, porque no início era o primeiro filme, eu pensei, será que eu tenho esse roteiro aqui? Eu estava um pouco assim, mas interiormente eu acho que eu já sentia que não ia ser nada daquilo que estava ali naquele roteiro. E aí foi um processo muito bom, assim, de ir descobrindo o que o filme podia dar. A ideia de ser um primeiro longa, porque tinha essa coisa também de você montar curtas e de fazer filmes menores, e de realmente, quando você está montando a sua matéria, é o tempo, né? Você está trabalhando ali com o tempo, e de repente era outro tempo, né? Que tinha uma duração maior, literalmente, do filme. E eu lembro que isso me assustava muito, assim, será que eu conseguia segurar ou montar e segurar o filme até o final? Isso era assim um outro pensamento de tempo que eu tive pela primeira vez ali, né, montando o Bagre. E ele passou por muitas versões. Tem o desejo do diretor, mas eram 2 diretores também, então esses desejos tinham todos que se encontrar, e ainda o roteirista também, mas foi muito bom, e no final acho que acabou por ficar um conjunto de todos esses desejos. Assim.
Bom, a minha formação foi aqui em Belo Horizonte, na UFMG. Eu formei em Rádio e TV no curso de comunicação. Acho que me desencontrei da Paty, assim, você dava aula mais ou menos na mesma época, mas não tive aula com você naquele período. E, bom, desde essa fase da graduação, assim, eu já tinha muita certeza que eu queria trabalhar com cinema e depois fui descobrindo também um interesse por outras áreas assim afins também, né? Pela performance, pela videoinstalação, e enfim, montei uma produtora minha que é a Talma, que é um lab de arte audiovisual e pós-produção daqui de Belo Horizonte. E encontrei com a 88 a primeira vez, sendo uma das coordenadoras do Marginalia Lab, com a Linex, que era um projeto incrível, assim, né? Que a gente recebia residências artísticas daqui da cidade, de outros daqui do Brasil e alguma pessoa também que vinha de fora do Brasil. Então, esse lugar de experimentação, assim, com imagem e som, sempre me pulsou demais, assim, sempre me interessou muito. E aí eu dirijo, sou montadora e faço assistência de direção também. Enfim, acho que o meu primeiro curta, que foi de 2012, o Caixa de Pandora, era um filme que tinha essa experimentação da montagem dentro do quadro e depois fora, porque a gente projetava imagens de filmes em lugares abandonados, pensando nesse lugar da tela de projeção, desconstruir, né, esse lugar da tela de projeção, e a partir disso, na montagem, criar uma narrativa com aquele material. E aí, a partir disso, também fiz algumas colaborações em outros projetos. Eu fui assistente de edição do Luiz, num trabalho que foi o Coração Tambor, um documentário, né, um média-metragem, e montei os extras, né, desse trabalho com um baterista daqui de Belo Horizonte, que é o Neném. E, bom, é isso, assim, acho que a minha relação com a montagem veio desde o começo, assim, de querer trabalhar com o cinema. Eu acho que o trabalho de montar é uma das etapas que mais me encanta, assim, nesse universo, assim, de poder criar narrativas, imaginar personagens, imaginar outros tempos, imaginar, né, essa relação. E aí, dentro disso, eu também, assim, os meus próprios curtas ou performances também, acaba que eu, muitas vezes, montei esses próprios trabalhos e também montei alguns curtas-metragens de outros diretores, e O Homem-Peixe foi o primeiro longa também que eu montei, e foi doido porque, como eu estava falando antes, foi isso. Assim, era um material que tinha sido capturado em 2009, a gente reencontra com esse material, um filme sobre um personagem que é o Juscelino, que é um homem, um trabalhador da terra, assim, que mora no Nordeste de Minas. Ele viveu toda a vida naquele território, trabalhou toda a vida naquele território, numa fazenda. E aí o filme parte de um convite da diretora, que é a Clarissa Varenga, de levá-lo para conhecer a Bahia. Então, esse também foi um trabalho que, nesse lugar das idas e voltas, eu experimentei diversas maneiras de fazer uma interlocução entre esse território de Minas com o território da Bahia, assim, né? Um território super da terra, esse imaginário ali de latifúndio, assim, nordeste de Minas, com um território que era só água, né? Ele chega nesse lugar que é uma ilha, né, em Moreré, só que foi louco porque assim se impôs algo que era também do desejo do filme, a priori do projeto, que era justamente entender o deslocamento, a transformação dessa, né, que se dava através do encontro do Juscelino com esse novo lugar. E por isso era extremamente importante, acabou que a gente manteve uma lógica no fim das contas, que era de apresentar primeiro o Juscelino no território de origem dele, e acompanhar esse trajeto do personagem, né, até que ele chegasse nesse novo lugar. E, bom, acho que
esse filme para mim foi muito muito instigante assim conhecer essa figura que é o Juscelino, um cara extremamente encantado com tudo que ele conhece, assim, de uma sabedoria muito genuína e que quando ele chega na Bahia tem um lugar de descobrir novas coisas, mas ao mesmo tempo é louco que tem um lugar de reencontro, um território que ele nunca foi, mas é bonito ver como no filme se constrói essa relação dele de encontro, de reconhecimento, né, com esse novo lugar e com as pessoas que o atravessam, que moram que habitam esse outro espaço. E é isso, assim, me interessa muito também, para além da montagem no cinema, também montagem em performances ao vivo também. Eu tenho um grupo que é o Schlag, que é com mais alguns músicos e com o Patitas, o Lucas Sander, que é meu companheiro também. A gente trabalha com partituras que foram pensadas para além da música, foram pensadas para vídeo também, então muitas das performances são feitas com captura de imagem em tempo real e a gente vai manipulando esse material ao vivo também nas performances. E é isso, assim, dos meus últimos trabalhos, acho que um dos que foi mais instigante assim, em relação ao trabalho com montagem foi uma adaptação, uma transformação de uma peça de teatro, nesse contexto já da pandemia, para uma websérie, que é uma websérie que se chama Farol de Neblina, dirigido pela Clarissa Campolina e pela Yara de Novaes. Então, era um trabalho todo pensado para o teatro, né, para uma peça de início ao fim, e acabou se transformando numa... A gente fez uma adaptação desse trabalho para uma ideia de construir uma série de 4 episódios e foi filmado num teatro, né, vazio dentro desse contexto também, então foi muito forte essa relação também de lidar com essa materialidade das imagens de um espaço do teatro sendo reinventado dentro desse contexto que a gente está agora. Sou formada em cinema pela UF, desde então trabalho com montagem, né? Desde 2007, 2008, comecei a montar curtas lá na UF, inicialmente curtas narrativas, mas também alguns curtas experimentais, assim, mas sempre um pouco entre esses dois campos, assim. E também tinha interesse por direção, mas era secundário, assim. Desde muito cedo entendi que eu queria trabalhar com montagem e a direção era uma possibilidade meio remota, assim. Aí até que eu fiz um curta chamado Ela Antes da Noite. Aí foi um curta que, enfim, deu relativamente certo. Eu comecei a acreditar um pouco mais nessa possibilidade de continuar dirigindo, mas sempre assim pensando nessa coisa mais cotidiana, ficar com a montagem. Assim. E em 2012 eu fui fazer a residência do Le Frenoir, na França, e aí lá realizei um curta e uma instalação multimídia. E quando voltei para o Brasil em 2014, já tinha algumas conversas assim com alguns diretores para montar os curtas deles. Acho que nesse momento eram curtas bastante narrativos, era um pessoal da UF que voltou a entrar em contato. E aí, acho que no ano seguinte, não, 2016, aí eu fui montar meu primeiro longa, que foi por causa de uma amizade do Frenoir, que é o Eduardo Williams, que é um diretor argentino que estudou comigo lá na mesma época. A gente se dava muito bem, a gente era muito próximo, assim, e aí quando ele realizou o primeiro longa dele, ele montou um esquema de coprodução que envolvia o Brasil, e aí me chamou para montar com ele. E aí foi uma montagem super concisa também, acho que foi um mês de montagem, mas ele já tinha vindo com um material pré-montado das viagens, porque ele viajou para 3 lugares diferentes do mundo, é um filme que é passado em lugares diferentes, com cortes bastante radicais entre um lugar e outro. E ele trouxe essa matéria já previamente montada, e a gente realmente trabalhou assim, em cima do que ele já tinha estruturado. E aí, nesse mesmo ano, comecei a montar uma série documental do Pedro Urano sobre o Inhotim, e acho que no final do ano foi quando apareceu o Sonâmbulos, assim, que eu acho que uma amiga minha, Luísa Marques, foi chamada para montar, ela não podia e me indicou. E aí, acho que por conta do auge que o Thiago já tinha assistido, o Thiago Mato Machado, que é o diretor do Sonâmbulos, ele ficou interessado em trabalhar comigo, e aí foi nesse momento que eu conheci a Aline, e, enfim,
foi um longo processo, muitas noites insones, mas, assim, para falar um pouco desse trabalho, foi certamente, assim, eu trabalho com montagem até hoje, é o meu trabalho principal, assim, eu continuo dirigindo esporadicamente, mas trabalho muito mais como montadora que como diretora, e dá para dizer tranquilamente que foi o meu trabalho mais difícil, assim, o Sonâmbulos, porque era um material gigantesco, assim, várias etapas de filmagem, vários momentos diferentes. E o roteiro, eu lembro que o roteiro, quando eu li o roteiro, eu já fiquei assim, nossa, tem muito material, tem muita matéria aqui, muitas referências. O Thiago era um cara que vinha com muitas referências teóricas e muita leitura, e vivia com aquilo na cabeça dele. E era difícil, assim, sabe? Pegar esse material gigantesco e saber para onde ir era muito difícil. E quando eu fiz aquele comentário também, sobre a estrutura, dessa estrutura ser muito livre e a gente trabalhar muito com material, também estou falando de cinema experimental. Então, era o caso do Sonâmbulos um pouco, um filme que tinha um roteiro gigante e que poderia ir para muitos lugares diferentes. Então, ali, por exemplo, foi um caso que não tinha como a gente seguir uma direção, uma história ser contada, nem nada parecido, assim, era uma outra coisa. E aí ficamos, sei lá, acho que 1 ano trabalhando. Eu acho que no total fiquei 1 ano e meio ou 2 anos nesse projeto, mas com participação de vários montadores, não só o Luiz e o próprio Thiago e o João Dumans, que assinaram a montagem junto, mas também montadores que assistiram em vários processos e trouxeram vários retornos importantes. Mas eu acho que foi desafiador, principalmente por isso, assim, porque era uma matéria gigante de material bruto mesmo, mas também de ideias na cabeça do Thiago, que não necessariamente eram fáceis de traduzir e de acessar também, porque acho que eu estava muito numa função assim de me relacionar com o material e ele estava se relacionando com as ideias dele e com o material, mas não necessariamente a gente chegava nos mesmos lugares sempre. Então, foram muitas idas e vindas, e ao mesmo tempo eu acho que assim, o fato de eu não viver com essas mesmas leituras que ele vivia na época era importante, porque eu tinha uma certa liberdade com o material que para ele seria impossível testar esse corte aqui, dessa sequência para essa, perder essa parte do filme. Então, eu acho que teve muito esse diálogo assim que foi importante também. Eu, de certa forma, não habitar esse mesmo universo teórico dele. Assim. E aí foi um processo bem, assim, é isso, já falei um pouco. Depois o Luiz participou no momento essencial também propôs coisas totalmente diferentes do que a gente tinha pensado, e foi muito bom, assim, as provocações que ele trouxe. E eu acho que em algum momento eu e o Luiz, a gente meio decidiu que estava lá o filme e tal, e o Thiago depois e o João continuaram mexendo, e o filme já é uma outra coisa hoje em dia. Mas, enfim, esse processo acabou tendo um fim. E aí, em 2018, comecei a trabalhar no meu filme, no meu primeiro longa como diretora, que eu também montei, que é o Sem Seu Sangue. Montei também no final de 2018, e aí, ano passado, a gente estreou na quinzena dos realizadores em Cannes, e aí logo depois de Cannes, eu já comecei a trabalhar com outros projetos de montagem também. É um filme super experimental, super independente, com 4 diretores, que é uma coprodução Brasil-França. Eles filmaram tudo com iPhone, que tem uma escrita bem documental, apesar de ser um filme ficcional, mas que foi muito legal porque teve essa liberdade de criar essas magias que a Rita falou, que é uma coisa que eu adoro também, assim, você poder criar coisas que não existem nem no roteiro, nem no material, mas na montagem você percebe que aquilo é essencial e aí você dá um jeito de fabricar com a matéria que você tem. Então, por exemplo, teve uma coisa legal de fazer que era um diálogo que era muito importante para a narrativa do filme e que o que eles gravaram de diálogo não funcionava, e a gente chegou à conclusão que era melhor um outro personagem falar aquilo. Então a gente pegou uma cena que era só uma subjetiva de uma janela de carro e fabricou com os offs um diálogo entre esse personagem que a gente queria que falasse isso e uma outra personagem que estaria ouvindo. Então, coisas da montagem que são fascinantes. Assim. Depois montei o primeiro longa do Pedro Urano, também, Subterrânea. E atualmente estou trabalhando num filme também, um longa documental, que é uma espécie de travelogue também, bem experimental. Editando várias outras coisas fora do cinema também, trabalhando com podcasts e
de tudo um pouco. E também teve a série do Gustavo Pizzi, Os Últimos Dias de Gilda, que essa sim foi totalmente narrativa, com roteiro. Claro que a gente mudou a ordem de várias coisas, mas tinha uma certa história que a gente precisava contar. Então, quando a gente está falando de filme narrativo, a gente não tem essa mesma liberdade, mas também é um outro exercício muito, muito gostoso, eu acho. Assim. De trabalhar com ator, de trabalhar com o tempo das reações, e eu acho bem legal. É uma série que tem um certo humor, mas tem um lado mais sombrio também, então a gente tinha um tom bem diferente para encontrar no ritmo das cenas. Então, é isso. Eu gosto muito de montar e trabalho com isso quase sempre, mas de vez em quando dirijo um pouquinho também. Eu fui para fazer cinema na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, no Rio Comprido, mas isso foi em 2000. Aí eu larguei, porque não estava querendo fazer, e fui, enfim, tentar trabalhar por conta própria, aprender, sabe, na prática e tal. E isso, de certa forma, eu acho que é bem determinante assim na minha relação com a montagem. Eu não tenho uma bagagem teórica, assim, sabe? E, na verdade, foi muito na tentativa e erro, assim, que foi rolando, assim, sabe, de aprender, sabe? Aos pouquinhos, né? Já se vão lá, sei lá, 20 anos, um pouco menos, assim, né? Que eu comecei a montar de fato, sei lá, dizer... Eu posso botar o Sábado à Noite como marco, assim, que foi 2006, né? Então, sei lá, uns 15 anos montando e aos pouquinhos aprendendo. Antes disso, na verdade, eu tive experiências parecidas com a Rita, com VHS também. Eu lembro que no começo, na verdade, a primeira vez que eu peguei numa VHS, a gente montava, era assim, na verdade, dando rec e stop, né? Tipo, você filmava o plano, dava stop, mudava o ângulo da câmera, e depois aquilo ficava na sequência que tinha filmado, né? E aí depois eu aprendi que você podia montar com 2 aparelhos de VHS, né? E a gente começou a fazer esse tipo de montagem também, assim. Então começou um pouco nisso também. Mas, enfim, é isso. É difícil resumir assim, né? Porque é muita coisa, mas basicamente isso. Fui para Fortaleza, fui montar o filme do Ivo, Sábado à Noite, que era um documentário. Ali foi uma aula e tanto assim, foi onde primeira vez assim fui de fato pensar a montagem de uma forma mais aprofundada e na prática, né? A gente, na época, eu me lembro que a gente estava muito vidrado nos filmes do Kiarostami, tinha uns filmes na época assim, que a gente gostava, assim, uns filmes mais experimentais do Kiarostami, o Five, por exemplo, e a gente tentou, de certa forma, pensar uma montagem, no caso, Sábado à Noite, que tinha a ver com os micromovimentos no quadro. Assim. Então, um plano aberto, por exemplo, da cidade, tinha uma folha que passava assim no fundo aqui, sabe, com o vento passando, e a gente aproveitava essa folha para fazer o corte para o próximo plano. E a gente ia tentando a cada plano encontrar, enfim, esses pequenos movimentos, pequenos micromovimentos, micros acontecimentos dentro da imagem que pudessem auxiliar na montagem. E acho que isso marcou bastante, assim, várias coisas que eu fiz naquela época ali, sabe? Tentando olhar a montagem de forma mais, enfim, mais atenta mesmo, sabe, a esses pequenos movimentos do que pensando, sabe, a estrutura narrativa, sabe, como um todo. Então, na época a gente chamava, sei lá, de montagem de atração, sabe? Então, é isso, né? Que acho que vocês falaram disso também, né? Então, essa folha que se movimentava aqui, tinha um outro plano que tinha um outro tipo de movimento que vinha do quadro do lado de cá para cá, então a gente aproveitava esse movimento para fazer o corte. Às vezes isso fazia 2 planos se unirem e não uma ideia narrativa, né? Então, assim, foi um pouco o começo assim, do trabalho com a montagem, que eu acho que é legal. Eu acho que mesmo para montagem de filmes narrativos isso pode ser interessante também de se ter, sabe? Enfim, uma carta assim na manga, assim, porque às vezes né, ajuda assim a pensar movimentos dentro do filme, né? E para mim a montagem virou realmente uma coisa maravilhosa, divertida e assim, é isso que eu quero fazer da vida mesmo, assim, sabe? A montagem é uma palavra tão grande, uma noção tão grande, que aquele pesquisador, o Jacques Ellul,
Ele fala que ela devia ser abolida, porque ela fala sobre tudo e, eventualmente, sobre nada. E a gente está numa época da montagem mesmo. Aí, montagem eu estou pensando como associação. E associação do material fílmico é de outra ordem. Você tem que ter um leitor de um determinado lado. Essa montagem que está sendo construída, ela usa estratégias há muito tempo. A meu ver, há muito tempo. A política América desde o Kennedy, sabe? Você está vendendo imagens, não são personagens, não são personas, não são projetos, são imagens que estão sendo vendidas. Nesse sentido, a estratégia é muito parecida. Só que, e aquelas velhas discussões de real ali, eles tentam vender como a realidade. E vocês que são montadoras sabem que aquela realidade é construída. Então, as coisas acabam, e cada vez estão mais confusas, sabe? E creio que ficarão cada vez mais confusas. Então, eu não sei. Eu acho que o que vocês acham? Vocês, como montadores, quanto que vocês veem? Né? Vocês veem essa diferença no trabalho que vocês fazem? Como num trabalho que vocês recebem, vocês veem a montagem? Uai, é uma pergunta difícil, né? Mas, assim, eu não sei. A princípio, eu fico com a impressão de que parte do nosso trabalho, assim, sabe, através de uma ideia de construção, né, de que a gente está construindo enfim, seja uma narrativa, seja um discurso, o que a montagem faz, na verdade, sabe, é se aproximar mais do que de fato já existe ali, né? Eu acho que é claro que a montagem ela pode subverter, né, e pode, enfim, dar sentidos outros àquilo que a princípio se queria com uma imagem filmada, com um som, sabe, gravado, sabe? Mas pelo menos quando estou montando filmes, eu sinto que parte do nosso trabalho é tentar chegar mais perto, assim, né, daquilo que estava de certa forma pressuposto já, né? E é muito louco, assim, não sei como é que é para vocês, assim, fico curioso de saber, assim, porque muitas vezes assim, a gente faz uma volta enorme, assim, né? Se afasta completamente do filme, do que era originalmente previsto, assim. Aí quando você acha que já perdeu completamente assim a relação com aquele primeiro momento, assim, com aquela, vamos dizer, o chamado roteiro, assim, né? Você descobre que na verdade você está bem mais perto do que você imaginava. E aí você vai percebendo que assim o filme está diferente do que ele havia sido previsto, não quer dizer que ele não está perto do que havia sido previsto. É só uma outra forma de estar perto, né? Então, acho que aí, nesse momento, eu fico com a impressão de que a montagem, na verdade, ela ajudou, sabe, a desvendar, sabe, qual que era a melhor forma de a gente se aproximar e chegar naquilo que estava ali, né? Naquele desejo primeiro, talvez assim, sabe? Ou no que existe ali, independente dos desejos, inclusive. Porque, né, eu acho que parte do trabalho assim, do montador, inclusive, eu acho que é um pouco falar isso, né, com os diretores, com os diretores, assim, enquanto que uma coisa é o que eles estavam desejando e outra coisa é o que está ali, né? Sempre rola esse momento na montagem, né? Imagino para vocês também, assim. Tipo, então, eu sei que você queria isso, mas não estou vendo isso. Beleza, esse plano era para contar isso, mas não está contando, né? E aí, quando você vai, você acaba descobrindo que, de uma outra forma, você chega também perto do que estava se buscando, né? Isso eu acho interessante, assim. Enfim, não sei se isso está respondendo diretamente assim a pergunta, mas, enfim, tentando falar um pouco sobre essa relação com a construção de sentidos, né? A construção de discurso, sabe? Através da montagem. Eu acho que o trabalho do montador é muito chegar mais perto assim, das coisas, assim, sabe? Não, enfim... Tem uma palavra que eu fico com medo de usar, sabe? Mas, assim, talvez eu possa tentar usá-la aqui, assim, que é chegar mais perto da verdade daquilo ali, sabe? Eu sinto um pouco que é isso, assim. Enfim, sei lá. Como é que é para vocês isso? Luiz, eu concordo bastante assim, com esse processo de dar uma volta. Eu acho que em todo filme acaba acontecendo isso. A gente tem que ficar burilando o material, burilando, indo para vários caminhos, às vezes parecendo que a gente está se perdendo totalmente, para no final
o próprio filme se impõe ali, não tem mais o que você fazer. Chegou um momento assim que o filme é aquilo, e curiosamente aquilo é próximo mesmo do que o diretor havia imaginado lá no começo, assim. E é um processo muito louco, porque não é linear nem um pouco, né? E um pouco também tentando responder um pouco a pergunta da Patrícia, eu acho que eu, pelo menos quando eu estou trabalhando, eu me deixo muito levar pelas sensações e pela potência em si do material e pelo que eu posso provocar de força a partir daquele material, assim como certas unidades mesmo. Se eu pensar numa coisa do discurso linear e da reta que eu estou construindo uma cena após a outra, assim, eu acho que eu acabo travando, assim. Se eu pensar numa coisa assim, vou construir esta narrativa linearmente, vou construir esse discurso linearmente e estou sempre com isso na cabeça enquanto estou trabalhando. Eu não chego a lugar nenhum, eu acho que não é interessante os lugares que eu consigo chegar com isso. Então, acho que tem um momento também de se divertir um pouco com o material, de se apaixonar pelo material, de trabalhar aquilo, assim, criando certas unidades mesmo, que elas vão, aos poucos, elas vão criando uma coleção ali, que eu acho que tem muito a ver com essa ideia das afecções mesmo, assim. Você constrói uma coleção de afecções, assim, pelo trabalho. E aí aquilo vai dar uma narrativa que é ou não é próxima do que tinha sido pensado inicialmente, mas com as várias versões, com muito trabalho, com o que o diretor traz também, porque eu acho que a mão do montador é muito essa, assim, também eu acho que de uma certa artesania, assim. Eu tenho uma aproximação com a montagem que é muito empírica, assim, é pouco teórica, é muito no corpo a corpo do material e tal. E eu acho que a gente traz essa coisa que talvez o diretor nem soubesse que tinha ali de potencial no material dele, e aí, a partir dessa primeira outra visão do que ele mesmo filmou, ele começa a trazer um pouco, interessante isso, e aí começa a vir um pouco dele, para onde a gente pode caminhar com esse discurso, para onde a gente pode caminhar com essa narrativa, de uma forma que se relaciona com o que ele tinha pensado, assim. Mas eu me aquieto muito nesse lugar, porque se eu pensar nessa forma linear, muito cerebral, eu acho difícil de avançar. Mas quando eu me apaixono pelo material e quando eu começo a trabalhar com som, eu sempre gosto de trabalhar muito com som. E o Sonâmbulos foi uma experiência muito boa de trabalhar com som. Eu acho que eu aprendi muito com esse filme também, porque eu comecei a trabalhar em cima de um copião de 6 horas, assim. Mas o Thiago já tinha construído 1 milhão de camadas de som nesse copião, e aí eu fui entendendo como se trabalha com 1000 músicas diferentes ao mesmo tempo. Aquilo cria uma massa gigantesca, assim. E aí foi um trabalho muito, muito legal nesse sentido, assim, porque já tinha as cenas vinham com uma força assim que você nem sabia de onde estava vindo, mas aos poucos você aprende a construir aquilo também, assim, um pouco utilizando material, utilizando sons que estão ali ou você vai buscar em outro lugar. E aí aos poucos aquilo vai impondo a sua força também para você, para o diretor e para, enfim, e aí no final a gente chega na narrativa, chega no discurso, eu acho. Comigo é um pouco assim, pelo menos. Assim, eu também tenho essa ligação com a montagem um pouco mais intuitiva. Eu acho que uma coisa que você falou no início também da relação com a música e o ritmo, eu acho que também, como eu venho desse background da música mais para trás desde jovem, eu acho que isso influenciou um pouco nessa vontade de ser montadora, assim, acho que tem uma relação muito próxima. Eu também não costumo ler roteiro, é muito raro, gosto de ir assim mais ver o material bruto sem ter uma coisa escrita antes, mas eu vou começando a ver as imagens e normalmente começo ou por alguma coisa que eu vejo no material e me interessa logo de primeira, então quase como se fosse um ponto de partida que vai andando, mas há qualquer coisa assim por trás de mim que não é muito claro, mas que eu sinto que tenho que ter ir pensando um pouco na estrutura que vai tendo, assim. Não que eu tenha a estrutura muito clara, eu não tenho logo desde o início, mas é quase como se fossem duas frentes, assim, uma frente mais imediata, em que eu estou montando e vendo associações, o que é que pode ser, e quase como se houvesse uma frente inconsciente atrás que vai me dizendo
que essa parte está mais no início, essa vai estar mais no final, há qualquer coisa ali que eu não sei muito bem colocar em palavras o que é. Eu acho que está mais nesse lugar do sentido também, mas que busca uma estrutura paralelamente que tá costurando essas associações e essas sensações que o material vai trazendo. Eu gostei muito disso que você falou também, da relação com o tempo agora, porque é uma coisa, essa espera que a gente tem de algo que a gente não sabe quando que vai acabar ou acontecer, e como que o tempo se foi dilatando também, e isso acontece na montagem tanto no tempo da própria imagem, da própria sequência, quanto no tempo de duração do filme. E agora parece que com esse tempo real que a gente está vivendo, as coisas se misturam na imagem, com a vida, assim. Para mim, esse encontro com o material é sempre de uma ordem do mistério, assim, também. Eu acho que é muito importante estar aberta para estar atravessado por aquilo, pela potência que aquilo vai dizer, assim, né? Muitas vezes eu gosto de não ler roteiro, de não conhecer nada a priori, assim, de começar a conhecer o material bruto, para não ter um pensamento direcionado um pouco, como a Alice falou, assim, para ter uma certa, né, um certo desprendimento naquele encontro que é muito íntimo também, né, com esse material, e para onde que ele vai levar. E aí eu acho que justo esse processo, esse lugar do tempo, né, da gente poder maturar aquilo, conhecer, propor, chega no primeiro corte, depois se afasta, né, e volta, esse ir e voltar, esse encontro e reencontro com o material e com os cortes, eu acho que é onde a gente vai descobrindo, né, essa força, essa potência, essa coisa que está lá, que acho que tem a ver com o que o Lewis falou, que resiste, né? Muitas vezes está para além do desejo anterior ao filme, porque eu acho que também, pelo menos muitos dos filmes que eu trabalhei montando, e também nos meus próprios trabalhos também, há uma abertura também para um acaso, né, para o que vai atravessar o filme quando ele está acontecendo. Então, eu acho que esse lugar do que atravessa durante a filmagem, que não é previsto, também é um lugar de potência enorme, que o olhar atento a isso na montagem é de extrema importância, assim, né? Então, essa relação com o tempo do fazer, né, com o tempo de encontro com essas imagens, com o tempo do trabalho e com o tempo também do material, né? Como construir a relação ali, para além da narrativa, como construir o tempo, o espaço que está proposto naquele trabalho especificamente. E aí, pensando no hoje, assim, no que você pergunta, eu acho que o que tem me movido a pensar um pouco, talvez que eu possa relacionar um pouco com o trabalho de montagem, de direção, é que eu acho que a gente está vivendo um momento muito louco, assim, de uma nova experiência na relação com o tempo, assim, né? Nesse lugar de confinamento que a gente está, enfim, do espaço, do próprio corpo, assim, a relação do corpo, a relação da espera. Então, assim, não vejo como isso não atravessar também meus pensamentos e minha relação com o tempo do trabalho, com o tempo da montagem, com o tempo de encontrar com as imagens, com o tempo de se relacionar com a tela também. E aí, pensando no Homem-Peixe, que foi o trabalho da Kaia, Paty, que você até perguntou, né, sobre o filme, é curioso que a Kaia havia filmado, eu acredito que foi em 2009, quando ela filmou esse material, era para fazer um curta-metragem, e, no fim das contas, ela acabou achando que não era um curta, que o material tinha um outro lugar, que ela não conseguia resolver aquilo num curta, né? E aí, depois de muito tempo, que ela foi aprovar um projeto para fazer a montagem e a finalização de um longa. E aí foi quando a Linex e ela me convidaram para montar. E isso foi em 2016, 2015, 2016 que a gente montou esse material. O filme estreou em 2017. Se não me engano. E aí foi muito louco também, porque foi um reencontro dela com esse material que ela havia filmado em 2009, então havia um pensamento sobre o filme que a gente precisava reelaborar totalmente ali, né, na ilha, assim. E isso foi muito interessante, foi muito instigante assim, nesse trabalho. A gente tem uma noção que é esse aspecto imaginante da imagem, sabe? Eu adoro essa ideia. A imagem é do lugar do imaginante, do que ela pode suscitar. E tem algumas montagens propõem isso, elas têm uma abertura maior. Então, quando eu falo narrativa, é muito aberta.
Você tem uma sugestão que está nos movimentos, que está na roupa, que está no cenário, que está nas expressões, mais ou mais codificadas, mais ou menos conhecidas. E é isso que vai estabelecer. Então, é da experiência daquelas pessoas com aquele ambiente que se estrutura uma possibilidade de percurso e uma determinada afecção também. É como você vai estar sendo afetado, como você vai sentir aquilo. Posso só fazer uma pergunta? Porque eu escrevi um curta também, dirigi, e eu estou há 2 anos para montar ele, porque sou eu que estou tentando montar. Então, eu queria, como todos os outros montadores estão aqui, dirigem também, eu queria saber, porque assim, eu estou enlouquecendo. Então, pronto, já decidi, vou chamar o montador para me ajudar aqui, porque a gente realmente é muito importante e necessário. E agora você acabou de falar que você montou seu longa. Eu esqueci de falar uma coisa essencial. Eu não montei sozinha, montei com a Luísa Marques e com a Eva Randolph. Então, sozinha seria impossível. Assim. Não, porque eu estou assim, angustiada já. Porque eu acho que são vários confrontos. Primeiro, você se confronta com o que você fez e não deveria ter feito, ou o que você não fez. Como é que é? Assim, você está se confrontando com o que você fez na rodagem e vendo seus erros o tempo todo, e você ainda vem com o roteiro que vem de trás. Então, vem assim aquilo que você estava falando, Thiago, às vezes a gente está muito fechado nas referências. Tipo, eu escrevi esse roteiro já há muito tempo, então, e ele tinha um final que depois não foi filmado, porque, enfim, por várias razões. E aí, de repente, eu fico assim, esse filme não tem final, esse filme não sei o quê. E aí eu fico... Então, assim como todos vocês, os 3 dirigem também, e se vocês montam os vossos filmes, qual que é o segredo? Porque... Eu acho bem importante ter outras pessoas participando, assim, mas eu acho importante também, no meu caso, era um filme que é um pouco experimental, mas é bastante narrativo, então achava importante também eu fazer uma primeira montagem das cenas, pelo menos isso. Não consigo entregar para alguém fazer isso por mim, assim, mas depois eu acho que um olhar de fora é muito importante, sem dúvida, assim, porque a estrutura que a gente pensou originalmente nunca funciona, assim, tem que ter alguma mudança. O meu último curta, que ainda não estreou também, chama Sala de Espera, eu mesma montei e assim, no final eu falei assim, jamais eu vou voltar a fazer isso, assim, porque foi essa angústia, e assim, foram 2 anos também, 2 anos e pouco. Claro que não foi direto, porque como eu também trabalho montando trabalhos de outras pessoas e fazendo assistência de direção, nesse meio tempo teve pausas, né? Não foi contínuo um processo de montagem, mas inclusive eu acho que isso é um perigo também, né? Que aí você acaba fugindo para os outros projetos e deixando o seu um pouquinho ali. Então tem uma hora que precisa encarar e falar, não, agora vai, né? Tem que fechar. Mas eu senti muita falta de ter um outro olhar de fora, assim. Havia um desejo, eu acho que esse foi um filme também que era mais narrativo, estava trabalhando com uma atriz que vinha do teatro, tinha um roteiro que tinha uma abertura a uma experimentação e a um atravessamento do acaso, mas ele tinha uma estrutura ficcional mais narrativa. Então, eu também tinha esse desejo de fazer pelo menos um primeiro corte, de experimentar, mas aí nesse caso eu acho que é ainda mais fundamental essa questão do tempo, de você poder ter uma distância, afastar, voltar e fazer outras coisas e voltar, porque daí seu pensamento em relação ao filme que você desejava fazer lá atrás, você já começa a desapegar daquilo, né? E aí realmente ter esse lugar de encontro com o material, que é o que a gente curte tanto quando está montando, né? Que é de não trazer o que está ali para trás, assim, é realmente se propor a ter uma liberdade e abrir assim, para o que vem de interessante de experimentação, de imaginação, de potência daquilo que foi realizado. Então, assim, eu acho que eu tenho sempre acaba tendo um desejo de estar muito próxima, assim, quando não estou montando, mas de estar muito próxima, porque justamente eu acho que como quando muita coisa assim mágica pode acontecer num filme, né? Eu acho que é ali no momento da montagem. Mas depois dessa última experiência com esse curta, eu
senti muita falta de ter esse outro olhar e assim, depois essa angústia, como você falou, eu senti total, muita angústia. Falei, cara, o próximo, assim, não pode ser eu mesma, não. Ou tem que ser de outra forma, outra maneira esse processo também se dá. Total. Assim, eu também já passei por experiências assim. Eu lembro especificamente de um curta que eu dirigi com a Clarissa, que a gente passou, sei lá, 2 anos, talvez mais, 3 anos, também tentando montar, assim, foi muito angustiante. Foi super difícil, porque eu acho que depende sempre do filme, né? Esse filme, por exemplo, a gente tinha uma proposta muito aberta na filmagem e que foi maravilhoso para filmar, mas para montar foi muito problemático, porque a gente não estava conseguindo concatenar as coisas, sabe? E ao mesmo tempo que a gente não concatenava, sabe, aquilo que a gente tinha à nossa frente, né, as diferentes propostas que coexistiam ali no filme, a gente ficava muito apegado, sabe? É sempre esse problema, né? A gente tem isso mesmo, assim. Nessa época eu fiquei muito convicto, assim, de que tem que ter sempre um montador, uma montadora junto, assim, para justamente te dar quebrar um pouco com as suas, sabe, seus preconceitos em relação ao material. E talvez uma outra coisa que eu também acho que é muito importante, assim, nessa relação com a montadora é a interlocução, né? Só se ter alguém assim para conversar, sabe? É isso, né? Acho que a gente é um pouco, como é que é o nome? Psicanalista, assim, também, né? Sabe, chega naquele dia, conversa, escuta as dificuldades que estão passando, que está passando. Acho que isso é bom, sabe? Porque isso vai justamente tornando o processo de montagem um pouco mais saudável, né? Um pouco saudável no sentido que ele não fica neurotizado, para usar um termo psicanalítico, que é aquela coisa que está totalmente dentro de você, né? Você começa a ter uma relação com aquele material, com aquele filme, que já é outra, que já não pertence só a você, né? E eu acho que normalmente nesse momento que eu acho que a coisa começa a andar mais, assim, né? Sei lá. Mas ao mesmo tempo é isso. Tem várias coisas que eu faço como diretor, sei lá se diretor seria a palavra certa para usar nesses filmes, mas que eu acabo montando, e muitas vezes é por uma condição mesmo, condição financeira, por exemplo, que eu não consigo dinheiro para ter alguém comigo, por exemplo, na ilha de montagem, sabe? Então eu acabo montando. Então eu também aos poucos tenho me esforçado assim em aprender e lidar com essa situação. Quando ela é inevitável, como é que eu faço para tornar ela um pouco mais saudável, assim, né? E menos difícil, sabe, no processo. E não sei se eu tenho respostas assim, sabe, mas acho que rola também, sabe? Se você consegue, aí eu acho que tem uma relação com como você vai desvendar o filme antes de chegar na ilha de montagem, né? E como você vai pensar o processo como um todo. O tipo de distanciamento você precisa, de tempo para começar a montar, sabe? Às vezes você precisa de mais tempo, dependendo do material, da sua relação com o material, você não, sabe, um mês entre filmagem e montagem não é suficiente. Às vezes você precisa de 1 ano para começar a montar, né? Sei lá, assim, eu não sei, é muito caso a caso também, né? A gente tem que ir se virando, assim. Mas acho sem dúvida, assim, podendo ter alguém com a gente sempre é bom, né? A troca é maravilhosa, assim, né? A troca é maravilhosa. Eu acho, inclusive, assim, né, para mim, assim, talvez o que sempre me motiva, sabe, a continuar trabalhando com montagem, talvez tenha sido lá no começo, é justamente poder estar num lugar onde eu vou sempre ser, enfim, você levado, sabe, a conhecer um universo novo, novas formas de olhar para o mundo, sabe, e sair um pouco das minhas questões, sair um pouco da minha relação com o cinema e aprender outras, lidar com outras. Eu acho que isso para mim é tipo a essência da coisa, né? Quando isso não acontece, aí você tem que, peraí, tem alguma coisa errada aqui, sabe? O mais legal é justamente isso, né? Poder fazer essa troca, assim, sei lá. Para mim, pelo menos, é bem importante, assim. Recentemente eu sou de uma frase como do Flusser, dizendo só interessa a utopia. Porque, claro, o resto a gente já tem.
A utopia é aquele lugar que a gente pretende alcançar, sabe? Que move, que te leva para um lugar. O presente, a certeza, a gente já tem. Então, realmente a utopia que é uma conquista, que nunca vai ser alcançada, que fica mudando de lugar. E queria dizer que agradecer muito de ter ouvido essas histórias, fiquei com vontade de ver alguns trabalhos que eu não vi. E essa tessitura do filme, né, nesse ponto, que é praticamente o ponto onde você termina de formalizar. Agradecer, dar parabéns à Aline, e a todo mundo, né, que é um lugar que é incrível. Como diz o Tarkovsky, ninguém está esperando um diretor, um montador se formar, né? Ela que é o campo onde você tem mais gente frustrada. Então, transformar isso em outra coisa, ir adiante, conseguir manter a poesia, ou então uma raiva, uma virulência necessária, no trabalho e não na vida, é muito bom. Muito obrigada a todo mundo e até uma próxima. E vida longa para o cinema, para o vídeo, para a experimentação, para o 88, para todo mundo.